Esse é um ano que a gente vai conversar muito sobre teoria e muito sobre prática. É um ano onde eu quero ensinar você mesmo a aprender a assimilar o que é teoria, o que é prática, entender como é que os dois funcionam. Para a gente começar, eu resolvi gravar esse vídeo então sobre teoria financeira e prática financeira para dar um embasamento e também para ter um aval aí de que eu posso conversar com você sobre esses termos e que você vai entender qual é o meu real ponto de vista quando eu tocar no assunto teórico demais ou prático demais, técnico, fundamental e tudo mais, beleza? Então, existe uma questão linguística que a gente precisa abordar aqui em primeiro lugar, que é o seguinte: se a gente tem uma teoria versus prática no sistema atual, a gente tem que dar uma olhada nessas palavras e ver qual é o significado delas pra gente. Eu comecei há um tempo atrás a refletir sobre por que eu achava algumas coisas teóricas e outras práticas, e a primeira coisa que eu me obriguei a fazer foi justamente achar um outro significado para as palavras teórico e prático. Por quê? Por que eu estou dizendo isso para você entender? Eu acredito que essa batalha, como toda batalha, ela deve ter um objetivo final. Eu acredito que o objetivo final que a gente julga a teoria e a prática no ambiente financeiro hoje, principalmente dos educadores financeiros que a gente tem, é um conteúdo que vem para gerar em nós um resultado em nossas contas bancárias, em nossas movimentações financeiras, em nossas possibilidades atuais e futuras. Existe um caminho fácil e um caminho difícil para isso, tá? Aí que eu começo a dividir um e outro para você entender os dois aspectos financeiros para mim que eu entendo hoje no mercado. Um caminho mais fácil e um caminho mais difícil. O caminho mais fácil, você pode perceber diversos fatores. Eu vou querer que você deixe uma lista aqui de como é que alguém pode perceber o que é um educador financeiro que opta por te ensinar o mais fácil e o que é um educador financeiro que opta pelo caminho mais sólido, mais eficiente, que a maioria das pessoas vai julgar como mais difícil porque compreendem pouco e veem pouca função, pouco sentido em colocá-lo em prática, em gastar tempo estudando ele, tá? O que no fundo a gente quer, qual é o objetivo maior de todos esses educadores financeiros, então, é causar um aprendizado efetivo em você. Quando eu digo aprendizado efetivo se eu ouvir que tal técnica financeira, ou se eu ouvir que tal técnica de investimento, ou se eu ouvir que tal comportamento financeiro, ou uma lei e um princípio financeiro realmente funcionam, eu vou lá e vou aplicar esse conhecimento, eu vou provar, eu vou testar aquilo que eu recebi como conteúdo, eu vou provar para saber se aquilo dali realmente condiz com a minha realidade ou não. Então aí a gente já tem um segundo ponto. Eu tenho um aprendizado efetivo, no sentido de eu colocar em prática aquilo que eu aprendi para poder obter o resultado prometido por aquele influencer, guru ou educador financeiro, que são três coisas completamente diferentes, tá? Você precisa entender isso. Mas enfim, então a gente tem um aprendizado efetivo e ele não é bom ou ruim. Ele condiz ou não com a minha e com a sua realidade, que são realidades completamente diferentes. Então, quando a gente para entender que a gente quer um aprendizado efetivo, a gente tem que entender qual é uma lei e qual é o princípio financeiro aí por trás do aprendizado efetivo. O princípio financeiro diz o seguinte: a teoria financeira não pode pretender substituir os fundamentos. Então, quando eu falo teoria e prática, eu quero dizer muito entre aquilo que teoricamente funciona para alguns e aquilo que fundamentalmente funciona para a maioria, beleza? Então, quando a gente fala sobre fundamentos e sobre teoria financeira, fundamentos financeiros e teoria financeira, a gente tem que entender e saber separar muito bem os dois, né? A gente tem que ter como se fosse uma espada de samurai que, ao cortar o inimigo, conseguisse fazer um corte tão perfeito que separasse o que é teoria financeira, no sentido de funciona para alguns e teoricamente vai funcionar para todos, e o que é prática financeira, que na prática já funciona desde que o mundo é mundo, são os princípios financeiros, as leis financeiras, beleza? Eu chamo de práticas financeiras, porque elas vão entrar em prática caso você saiba delas ou não. Elas já estão funcionando para algumas pessoas e para outras não. É algo que você consegue ver quando você abre a porta da sua casa e vai comprar um pão, por exemplo. Então, quando a gente está falando sobre teoria financeira e prática financeira, para eu me encaminhar para o final e chegar no ponto-chave aqui, é o seguinte: a gente quer provar a efetividade do nosso aprendizado. É por isso que a maioria dos influencers e gurus financeiros vão usar o número de seguidores, vão usar número de views, vão usar networking, vão usar pessoas endossando ele, então pessoas que vão trazer uma prova social sobre aquilo que eles estão dizendo, vão usar até os próprios clientes dando feedback, comentários e alunos e tudo mais. Por quê? Porque isso prova a efetividade do aprendizado daquilo que eles estão propondo enquanto conteúdo. E o que um educador financeiro vai fazer por você? Quando você vai começar a estudar o fundamento, porque você começa a entender que a
técnica sozinha, sem um fundamento, não dá o resultado proposto, porque você tem que ter um fundamento que é a base, é o alicerce de tudo aquilo que você vai construir com a técnica. O fundamento vem antes da construção. Lembra disso sempre, tá? Então o que um educador vai fazer por você para provar a efetividade do aprendizado? Simples, ele vai caminhar com você. Ele não vai querer se garantir que na página de venda do curso dele tenha lá emite certificado ou não emite certificado. Amigão, o certificado de um maior educador ou de um mestre, né, no sentido mais literal da palavra, é realmente ver o resultado colhido nos frutos aí do seu aprendiz, do seu discípulo, dependendo da época, ou então do seu aluno, né, no sentido agora não mais literal da palavra, porque agora você é um ser iluminado e não um aluno como ser sem luz. Agora presta atenção aqui, eu já falei isso e vou terminar o vídeo dizendo isso. A técnica entrou num ambiente onde os fundamentos eram transmitidos. Você precisa entender que hoje o que a gente chama de mestre, hoje o que a gente chama de professor e o que a gente erroneamente intitula como educador são apenas técnicos, são apenas analistas em alguns casos, são apenas pessoas que têm os amigos mais adequados para aquilo que ela se propôs a fazer. Enfim, preste bastante atenção, saiba diferenciar lá na raiz, saiba voltar atrás e contar a história para você, para que você devolva o aspecto da educação aos educadores e então seja bem educado. As coisas funcionarão dessa forma e dessa forma funcionarão melhor para você. Vá atrás do aprendizado efetivo, esse aprendizado efetivo que só pode vir através de educadores que estão preocupados em mostrar a efetividade do aprendizado, simplesmente te ajudando a não só conhecer melhor, mas entender aquilo que você já conhece. Seja bem-vindo mais uma vez à Universidade Financeira. Eu quero indicar um livro para você, que é esse daqui, Construa Sua Independência em 180 dias ou menos. Esse livro daqui é um treinamento completo, fundamental. Então, eu acabei juntando o fundamento com a técnica, para que você tivesse um treinamento em forma literal. É o primeiro curso financeiro literal do Brasil. Eu deixei disponível por R$14,50 para você fazer dele o seu primeiro curso de finanças e lançar os fundamentos sobre a sua vida financeira. Show de bola? Além disso, 130 mil aqui no YouTube. Seja bem-vindo, caso você queira se inscrever, convida mais gente e a gente se vê amanhã. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.